Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos episódios em torno daquele combate entre justiça e vingança. No episódio de hoje, a gente vai debater sobre duas obras muito legais, muito contemporâneas, e que muita gente conhece, que é o mangá e anime Death Note e o HQ e filme V de Vingança. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que a gente trouxe aqui pra vocês. Tem minha amiga, uma fofa, a Tami. Uhul! Oi, gente, eu sou a Tami. Eu fui convidada porque eu sou uma leitora assídua de mangás e HQs. Eu curto todos os tipos de temáticas, pra falar a verdade. Eu sou bem eclética. Eu gosto muito de HQs de heróis. Gosto muito também de HQs mais dramáticas, como V de Vingança. E mangá da mesma forma. Eu adoro o shonen, mas eu adoro o shoujo, daqueles bem romantiquinhos e bestinhas de colégio. Mas eu também gosto muito dos dramas e suspenses, como Death Note também. No geral, minhas leituras de livros elas giram em torno de temas mais sociais, um pouco filosóficos e também sobre natureza e ciências naturais e política. Então, assim, quase tudo. E eu tô aqui hoje para debater com a Will e a Jack sobre V de Vingança e Death Note. Então tá, a gente vai começar falando um pouquinho sobre V de Vingança. A gente vai falar um pouquinho, dar um resuminho aqui da obra. E o V de Vingança foi escrito por dois autores, o Alan Moore e o David Lloyd. E é uma série de HQ com um tema bastante político e também é uma série também bastante dramática, como a Tami já tinha falado antes. A história, basicamente, a gente começa acompanhando a vida da Eve Raymond, que é uma menina de 16 anos que vive em Londres. Só que a Londres, onde ela vive, não é a Londres que a gente tem aqui no nosso mundo. É uma Londres que passou meio pós-apocalíptica, porque é uma Londres de um pós-guerra, né? Houve uma guerra nuclear, e essa guerra nuclear ela levou a catástrofes climáticas, fazendo com que houvesse escassez de alimentos e problemas econômicos em todo o mundo. E aí é uma Londres extremamente desigual e que está sendo gerida nessa realidade por um regime autoritário, um regime nazista autoritário. E a Eve Raymond, ela é uma jovem órfã que está tentando sobreviver nesse mundo e ela acaba tentando se prostituir para conseguir sobreviver, para conseguir se alimentar. E aí, numa dessas vezes que ela sai para tentar se prostituir, ela acaba abordando um cara que era um policial, que eles chamam nessa realidade de dedos, homem-dedos, a gente vai entender mais para frente por quê. E aí ela tá prestes a ser violentada e estuprada e possivelmente morta por esses policiais, quando uma figura misteriosa surge aí na vida dela, uma figura com uma máscara que tá sempre sorrindo, encapuzada, cujo codinome é V, né? O Vi. E ele salva a vida da Eve, e aí a vida dela nunca mais é a mesma, porque ela descobre que o Vi ficou conhecido por ser um terrorista, que estaria se opondo aí a esse regime totalitário. No pós-guerra, a sociedade estava no caos e aí não havia ninguém no poder depois do pós-guerra. E várias quadrilhas iam brigando para ver quem ia conseguir instaurar o poder sobre a sua influência. E aí a que venceu por essa coalizão de nazistas, mas que elas estavam em conjunto com grandes corporações que restaram ainda da época pré-guerra. Então, regime de direita e na HQ é bem direto a história. Na realidade, é uma Londres nesse cenário. E a frase icônica dessa HQ, que todo mundo divulga, coloca lá no textão do Facebook, e tem gente que tatua, debaixo dessa máscara há mais do que carne. Debaixo dessa máscara há uma ideia. E ideias são a prova de bala. Quem nunca viu aquele pessoal que vai para protesto usando a máscara do Vi, né? Quem nunca viu isso daí? A máscara do Guy Fawkes, né? Eu não fazia ideia de quem era esse cara até
assistir primeiro ao filme, né? E depois ir lá na HQ. Eu não fazia ideia. Não sabia quem era esse cara e o tão famigerado 5 de novembro. É que na HQ não tem essa introdução, né, do Guy Fawkes e do 5 de novembro que tem no filme. Não tem. Na HQ, a gente vai falar mais pra frente melhor do contexto histórico. A HQ vai falar do momento específico que estava ocorrendo de fato no Reino Unido. E isso é bem colocado lá pelo David, que ele fala no prefácio sobre o contexto que estava ocorrendo de fato lá em Londres. E aí ele tentou repassar isso mais pro HQ. O HQ não bate em cima disso, mas o filme bota isso de uma maneira legal. E é bom a gente entender também. Eu vou começar apresentando os personagens do V de Vingança. Se eu esquecer de algum, vocês me ajudam aí, as meninas me ajudam. O primeiro personagem com quem a gente tem contato é a Eve Hammond, como eu já falei. E eu já disse, ela já tem 16 anos, ela é órfã, ela morava com os pais quando era criança, porém, com a guerra nuclear e as mudanças climáticas, houve muitas mortes por doença e a mãe dela acabou falecendo quando ela ainda era criança, ficando somente ela e o pai dela. Quando o regime nazista totalitário assumiu o poder, eles começaram a perseguir pessoas e o pai dela acabou sendo preso e ela nunca mais viu ele depois que ele foi preso, porque ele tinha participado de grupos socialistas na juventude. E após isso ela fica órfã e tenta ganhar a vida sozinha. O segundo personagem que a gente é apresentado é o próprio V, e ele é uma incógnita, é um mistério. Chega alguns momentos da história que a gente não se pergunta se ele é humano mesmo ou se ele não é. A gente, apesar de assumir que ele é um homem, a bem da verdade é que isso não fica claro aí durante a história. Só o que a gente consegue perceber de cara é que ele é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente estrategista e revolucionário também. Os próximos personagens, eles são personagens que estão envolvidos diretamente na trama, mas não chegam nem de longe a ser tão importantes quanto a Eve e o V. Então, existe o Lewis Protero, que ele comanda a rádio do governo, que na obra é chamado de A Voz. Ele faz a voz do Destino. Destino seria, nessa obra, uma espécie de entidade governamental. Não fica muito claro o que o destino é para as pessoas daquela sociedade. Mas é como se fosse uma espécie de entidade que sabe de tudo, que tudo vê, que tudo ouve, e ela que comanda, de fato, a sociedade civil e os rumos do país, né? O Lewis Protero se mostra como um cara extremamente sexista, e ele é chamado como, abre aspas, sensível por outros personagens. A palavra sensível aí é usada para sugerir que ele talvez fosse homossexual, porque ele tem uma coleção de bonecas. Ele tem falas racistas, e, enfim, ele se mostra uma pessoa extremamente repulsiva ao longo da história. O outro personagem que a gente conhece na história é o Finch, que é um investigador. Ele que fica a cargo de investigar as mortes e as explosões, enfim, os ataques que o Vi encabeça ao longo da história. E ele se mostra como um cara extremamente focado ao longo da história. Ele se mostra nisso como que ele está muito certo, que ele está do lado bom da história, digamos assim. Ele acredita muito na causa que ele está defendendo ali de início. E no meio ali do percurso a gente vê ele tendo uma crise moral e se perdendo no meio de toda essa investigação que ele tem. É um personagem extremamente complexo. Outro personagem que aparece é o Sr. Almond, que ele é o líder do departamento de dedos do governo. A gente vai ficar mais claro mais pra frente na nossa discussão, mas os departamentos do governo são chamados como se fossem partes do corpo, né? Então os dedos são aqueles caras que estão na rua, que olham o que as pessoas estão fazendo, como se fosse mais ou menos aí a polícia que a gente tem. O nariz são os caras que trabalham com análise forense, que investigam drogas e os corpos e as autópsias. A boca são as pessoas que trabalham no rádio, ou seja, que veiculam as informações que o governo quer. E os olhos são aqueles caras que eles ficam fazendo a monitoração da população através das câmeras. Porque nessa realidade existe câmera em todos os lugares, em todas as ruas, todo mundo é monitorado o tempo todo.
E existe ainda as orelhas, que são a galera que fica monitorando a população através das escutas. As pessoas têm escutas dentro de casa e em todos os locais públicos ou privados, e todo mundo vive com isso. Então, assim, entre aspas, nessa realidade seria voluntária. As pessoas são monitoradas de maneira voluntária, elas não se sentem invadidas por conta disso. E o Almond, ele é chefe do departamento de dedos, e ele é introduzido na história justamente porque o V, ele acaba matando pessoas do departamento dele, e o líder, que é o nosso próximo personagem, cobra dele explicações de que ele apane esse terrorista que está provocando toda essa comoção aí na sociedade. O líder, ele é um personagem muito enigmático. O nome dele é Adam Susan e ele é uma pessoa abertamente fascista. Ele, durante toda essa narrativa, ele diz que ele acredita na causa fascista, ele diz que fascismo significa união, ou seja, uma união pela causa, e ele diz que se essa união pela causa ela exige uniformidade de pensamento, ele não vê problema em sujar as mãos deles para alcançar essa uniformidade, se essa uniformidade garantir paz para a população, se garantir bem-estar para a população. Ele tem uma relação um pouco controversa com o destino, que é essa máquina, esse computador que as pessoas consultam para poder tomar decisões do governo, porque ele, de fato, ama o destino. Ele tem uma relação de amor, ele chama o destino de sua noiva. Então é uma coisa ali, uma psicopatia? Talvez, né? Fica ali esse questionamento, mas ele é um personagem extremamente complexo e ele tem uma grande devoção à causa que ele endossa, por isso que ele é chamado de líder. E ele é também a cabeça, como eles chamam, né? Justamente porque ele é o cara que vai coordenar todos os outros setores, os dedos, as orelhas, ele é que toma as decisões de fato no governo. Além dele, a gente tem o Dascon, eu acho que é assim que fala, Dascon, né? E ele trabalha na Boca. Ele é o líder da organização de rádios. E a gente tem outros personagens que vão aparecer ao longo da história, como o Bispo Liliman, que é um padre hipócrita. Ele é assediador sexual e pedófilo, mas ele prega ali toda aquela máscara de virtude e de bons conceitos e cristianismo. Ele é um bispo, né? A doutora Delia Surridge, que é uma médica que trabalhou em campos de concentração na história, e ela é o único personagem que se resignou e se arrependeu ao longo da história, pelo menos aparentemente. Ela realizava experimentos científicos envolvendo hormônios com pessoas que eram colocadas dentro do campo de concentração, e depois ela foi trabalhar para o governo como patologista. E basicamente são esses os personagens principais. A gente tem alguns outros que aparecem, como a viúva do Sr. Almond. A gente tem o amante, mais pra frente, da Eve Raymond, que ele tem pouca expressividade na história, mas ele aparece aí durante alguns capítulos. Mas esses basicamente são os mais importantes. Tami, esqueci de algum? Acabaste de falar no que eu queria chamar a atenção, que é só para Rose Almond, que é a esposa do comandante do dedo. E apesar dela ser uma personagem muito secundária, eu gostaria de tocar no nome dela mais tarde, quando a gente for discutir. Okay. Então é só mesmo para chamar a atenção para ela, só para dizer, olha, ela existe, tá rolando a história dela e rola os acontecimentos da vida dela meio que em paralelo com a história dos protagonistas. Então, durante a história ela não parece ser tão importante, mas no final ela vai assumir um outro papel, então é isso. V de Vingança foi publicado primeiramente em 1982. A adaptação para o cinema foi feita em 2005. A gente pode categorizar essa obra como uma distopia. Para aqueles que não entendem desse linguajar literário, a distopia é aquele tipo de texto, aquele tipo de história em que algo acontece e os seres humanos eles vão pro buraco, digamos assim, as coisas vão dando errado. A gente tem um futuro incerto, uma coisa completamente imperfeita, que é justamente o contrário da utopia. Quando a gente tem histórias que são utópicas, a gente está falando de perfeição ao extremo. Inclusive, a gente usa esse adjetivo como uma coisa que não pode ser alcançada, porque perfeição não existe, né? A gente
gente pode chegar o máximo próximo dela, mas ela não existe. E a distopia é o pensamento contrário. Então, a obra do V de Vingança, ela é considerada distópica. Então, a primeira coisa que eu queria levantar aqui na nossa discussão são algumas curiosidades em relação a essa data de lançamento do V de Vingança, porque tem uma razão, né? Os anos 80. No prefácio do HQ, o David Lloyd, ele fala que o Reino Unido estava passando por um momento um tanto quanto sensível. O que aconteceu? Durante muitos anos, mais precisamente durante 11 anos, a primeira-ministra lá do Reino Unido foi a Margaret Thatcher. Não sei se é assim o nome dela, mas acho que é. Ela foi a primeira mulher a ser primeira-ministra lá no Reino Unido. E ela ficou conhecida, no tempo da Guerra Fria, como Iron Lady, ou a Dama de Ferro, né? Ela era do Partido Conservador de lá do Reino Unido. Eu pesquisei, eu conhecia muito por cima a história da Margaret. Eu não entendo, gente, eu vou deixar bem claro que eu não entendo profundamente sobre a política, a situação política do Reino Unido. Eu fui atrás e vou passar aqui algumas informações que eu consegui reunir. Eu li 2 matérias sobre elas, uma do jornal É o País e outra do New York Times, tá? Estão todas na internet para quem quiser pesquisar depois. E, basicamente, a Margaret Thatcher, ela ficou conhecida por causa das políticas econômicas que ela desenvolveu lá no Reino Unido. Ela era do Partido Conservador, então ela era uma liberal de direita. E ela ficou conhecida por ter uma história um pouco controversa aí na política, porque ela teve aspectos muito bons do governo dela. Ela era extremamente adepta daquela ideologia de que do Estado não tem que se intervir na economia, que tem que haver um fortalecimento do mercado interno do Reino Unido. Tanto que dizem que ela foi a pessoa que plantou ali a sementinha de que o Reino Unido deveria sair da União Europeia, que foi o que posteriormente, quando ela já não estava mais no poder, aconteceu. Então ela teve políticas econômicas muito fortes e ela, inclusive, teve papel ativo durante a Guerra Fria, enfrentando aí os soviéticos, se aliando aos Estados Unidos, participando de conflitos armados, inclusive. Ela chegou a mandar tanques para combater argentinos que tinham invadido uma região. Enfim, ela foi uma mulher na política com um nome muito forte. E o legado dela é até hoje. Inclusive, todos os outros primeiros ministros que assumiram depois dela reconhecem e respeitam o legado que ela deixou. Tá? E ela ficou conhecida como Dama de Ferro por conta dela ter essa política de não subserviência. Durante a Guerra Fria, em momento nenhum, ela cedeu às ameaças que o Reino Unido sofreu por parte dos soviéticos. E aí ela ganhou essa fama de mulher durona na política. Eu achei pouquíssimas coisas em relação à pauta de costumes. O que é pauta de costumes? É aquela pauta que na política é relacionada, por exemplo, a questões de legalização de relações homoafetivas, legalização de drogas, diversidade étnico-racial e sexual. Essas pautas mais sociais, eu achei pouquíssima coisa da Margaret Thatcher. É mais realmente, a história dela é pautada em cima das políticas econômicas que ela fez. Porém, o David Lloyd, no prefácio, ele diz o seguinte, que foi muita ingenuidade da parte dele, do Alan Moore, achar que ia ser necessário uma guerra nuclear para lançar o Reino Unido no fascismo. Porque, para ele, a maior prova de que o Reino Unido já estava no fascismo era que a Margaret Thatcher estava indo, na época, para o seu 3º mandato. E, segundo ele, o que se via na televisão era tabloides incentivando a criação de campos de concentração para pessoas com AIDS, era o governo querendo abolir o conceito de homossexualidade até no sentido abstrato, como ele coloca ali no prefácio, e ele, inclusive, esboça nesse prefácio a intenção que ele tinha de deixar o país, porque ele disse que o país tinha se tornado frio e hostil. Então ele não conseguia mais gostar do Reino Unido por conta disso. E aí, essa polêmica política toda foi uma das coisas que levou ele a escrever o V de Vingança. E justamente o V de Vingança ali se ambientando nessa Londres dos anos 80, que na visão dele seria o que o futuro nos aguardava, porém ele disse que não precisou os conservadores perderem as eleições e depois, posteriormente, o Estado totalitário se estabelecer. Eles já estavam vivendo, ele deixa isso muito bem colocado no prefácio. É muito importante, eu acho que isso de cara já é um soco no estômago, porque a gente já consegue ter uma ideia de que, quando a gente consegue fazer essa transposição das discussões políticas de uma distopia para a nossa realidade. Então, isso para mim foi uma coisa que marcou muito quando eu li. Esse prefácio de cara já me deixou assim muito pensativa. Eu fiquei mais lendo, eu acho que eu li esse prefácio umas 4 vezes antes de eu partir para ler o HQ em si.
E aí eu fui atrás de saber um pouquinho do que estava acontecendo no Reino Unido naquela época, e existem várias referências ao longo do HQ. Entre elas, por exemplo, é que logo de cara, na primeira cena, quando a gente conhece a Ivy, ela tá ouvindo o rádio, ela tá ouvindo a voz do destino. E aí, a voz do destino está dizendo o seguinte, que a área de Brixton está em quarentena por questões de saúde e segurança. E aí eu joguei lá na internet, no Google, sobre Brixton, e Brixton existe de verdade. Ele é um bairro lá do Reino Unido, só que detalhe, ele não é qualquer bairro. Ele é um bairro onde, até hoje, você tem as famílias oriundas de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é um bairro eminentemente tomado por estrangeiros, por africanos, por indianos, caribenhos. E na época dos anos 80, Brixton foi o palco de milhares de protestos, inclusive o famoso Blood Saturday, que é o Sábado Sangrento, que teria sido, ocorreu lá nesse bairro, que teria sido um dos maiores protestos da comunidade negra. Então, o que estava acontecendo nessa época no Reino Unido? A situação econômica estava passando por muitas oscilações. Era um pós-guerra, a situação do desemprego, da violência, da desigualdade social estava muito mais acentuada. E agora você imagina isso para refugiados de guerra, para famílias estrangeiras. Associado a isso, o jornal É o País, ele disse que a Margaret Thatcher, ela deixou uma marca nacionalista bruta dentro do Partido Conservador. Então, eles dizem que nessa época, o sentimento nacionalista no Reino Unido estava muito forte. Então, os estrangeiros se tornaram os alvos preferenciais, tanto da polícia quanto da sociedade civil. Então, o que aconteceu foi que, com toda essa tensão social, a resposta governamental foi estabelecer uma série de medidas que permitiam que a polícia invadisse casas e parassem as pessoas na rua para revista, caso eles achassem que essa pessoa estaria indo cometer um crime ou tivesse cometido um crime. E, obviamente, que o alvo preferencial era a população de Brixton, que era esse bairro de refugiados e de estrangeiros. Então, tudo isso, todo esse fervilhamento de tensões culminou numa série de protestos violentos nessa época. E ele coloca ali, ele cita esse bairro logo de cara, no início do HQ. Eu achei bem interessante de trazer isso para vocês. E a outra coisa é que a personagem, ela mora e encontra o Vi no bairro ou no condado, eu não sei direito. Eu acho que é uma cidade que chama Westminster. E essa cidade também existe. E na realidade do V de Vingança, Westminster, segundo a própria personagem Eve Raymond, é um lugar onde de noite só as mulheres vão. Ou seja, é um antro de prostituição. E Westminster, na verdade, é a região de Londres considerada como a região da família real hoje em dia. Ela fica perto de todas as sedes do governo e perto do castelo da rainha, onde a rainha mora. Então, na verdade, o autor pegou uma porção de Londres que é super nobre, super bem requisitada e colocou ela na distopia dele como uma das piores áreas que se pode viver, uma área cheia de prostituição e de problemas sociais. Tá? Então, essas são as curiosidades que eu trouxe para vocês, porque eu acho que elas são importantes a gente ter essas informações para a gente compreender um pouquinho mais a complexidade do que acontece ao longo do HQ. Quando eu li V de Vingança, me lembrou muito a obra do George Orwell, que é 1984. Apesar de que ela não foi escrita em 1984, ela foi lançada em 1949 e com um cenário um pouco diferente sobre o mundo e sobre o sistema político. Na verdade, em 1949, era o final da Segunda Guerra. E aí o socialismo na União Soviética estava crescendo com muita força e crescendo com muitos adeptos, inclusive dentro da Inglaterra. E aí o George Orwell, ele conta a história de vida dele, primeiro. Ele fala sobre como ele virou um adepto do socialismo, como ele leu Marx, como ele leu Lenin e como ele viveu uma parte da vida dele na rua, como ele trocou muitas ideias e experiências de vida com moradores de rua, com trabalhadores e como ele acreditava no socialismo. E o que ele via na União Soviética não era o que ele tinha aprendido com Marx e Lenin, mas ele via muitas características fascistas no sistema político da União Soviética. E ele via muitas pessoas dentro da Inglaterra apoiando essas ideias, que para ele eram fascistas. E ele também lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, então ele tinha muito medo de que isso fosse um novo sistema totalitário que conseguisse perpetuar no mundo. Então ele era vamos dizer, ele fazia muita propaganda
contra o socialismo da União Soviética, o que faz ele um pouco polêmico, assim, vamos dizer, porque não há um consenso do que ele era. E ele fala que na Inglaterra, o Partido Socialista em inglês, ele apoiava muitas ideias da União Soviética. Então ele tinha esse medo do fascismo. E 1984 é uma obra em que se passa também um sistema político totalitário, mas ele não deixa claro se é um sistema totalitário de direita ou de esquerda. Ele deixa entender que é meio que um sistema que funde as ideias e que os sistemas totalitários de direita e de esquerda meio que tomaram o poder de todo o planeta, mas que eles ao mesmo tempo se completam, ou ao mesmo tempo eles trabalham juntos para que esse sistema totalitário continue no planeta inteiro. E dentro de Londres, as características da sociedade, elas são muito parecidas com o que a gente vê em V de Vingança, que eles são vigiados o tempo inteiro por câmeras, eles são ouvidos o tempo inteiro por escutas, tem um partido, e quem se filia ao partido tem algumas regalias. E aí o protagonista, ele também vai meio que tomando consciência do que está acontecendo, tomando consciência que ele estava dentro da ideologia desse partido, o que é diferente também do V, que ele é, vamos dizer assim, alguém de fora, ele não está vivendo aquela sociedade. Eu não disse, mas 1984 é uma distopia. E eu não sei se a gente pode falar isso agora, mas 1984 não termina com uma solução para o problema do sistema político. Ele apenas trabalha com os problemas que isso traz e no final de 1984, meio que o protagonista ele desiste da luta dele e ele meio que sucumbe ao sistema. Então ele não propõe uma solução para quebrar o sistema que já vem. Diferentemente do V, porque o V, desde o início, ele se apresenta como alguém que ele está cansado, isso fica bem claro, ele está cansado só de pensar, ele está cansado só de teorizar, ele está cansado só de assistir. O V, ele vem com uma proposta de ação, e essa ação, basicamente, para a gente alcançar o que a gente quer, o que a gente deseja, que é acabar com esse regime nazista, esse regime totalitário, a gente vai ter que fazer algumas concessões morais. E essas concessões morais incluem matar, incluem manipular, incluem fazer o que tiver que ser feito, né? Eu lembro que lá pro finalzinho, ele tá conversando com a Ivy, e aí ele tá falando para ela que gente, quando vocês lerem o HQ, vocês vão ver o seguinte, que o HQ do início ao fim começa com o V colocando em ação planos que ele elaborou. Ele explode uma série de prédios do governo, ele mata um monte de gente importante para o governo, gente que trabalha na rádio, gente que trabalha nos dedos do governo, até ele alcançar de fato a cabeça. Só que desde o início, o objetivo do V não era meramente matar as pessoas e tomar o poder. Ele queria mais, ele queria que a população passasse a odiar o governo. E para você fazer isso, você precisa fazer o quê? Precisa manipular a situação para que a pior parte daquele governo apareça. E é exatamente isso que ele faz. Então, assim, para derrubar o líder, ele não precisa matar o líder. Ele só precisa que a população queira que aquele líder não exista mais. Então, assim, essa proposta de ação do V é quando ele diz assim que ele gosta da anarquia, que a anarquia seria a solução para todos esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, ele se vê como um personagem e não como protagonista dessa história. Porque ele diz para Eve no final, assim, que o anarquismo, ele tem duas vertentes, a destrutiva e a construtiva. As destrutivas são aquelas que abalam estruturas e fazem cair regimes. E as construtivas do anarquismo são aquelas que pegam as carcaças do que era antigo, joga fora e constrói algo novo. E ele se coloca como parte da destrutiva. E ele diz que quem é da anarquia destrutiva não merece ou não deve participar da história da construção. Então ele diz que a gente precisa desse tipo de pessoa, que esse tipo de pessoa precisa ter a coragem de ir lá, botar a mão na massa, destruir tudo, acabar com todo mundo, derrubar o regime. Mas a partir desse momento você diz tchau para essas pessoas, que essas pessoas não vão servir para construir as coisas. E ele se coloca como nesse limite. Ele diz que a história dele termina ali, no momento em que ele destruir tudo. Ele não precisa participar da construção. E aí eu acho isso muito interessante da gente olhar. E aí quando tu faz esse gancho
com a obra do George Orwell, fica bem diferente as perspectivas dos dois personagens, dos dois protagonistas. Tem uma parte em que, quando o Finn está investigando, e aí eles descobrem que o V tá matando a galera toda que estava com ele no centro de readaptação, mas, na verdade, eles confundem com o campo de concentração, às vezes, na fala, enquanto eles conversam. E aí ele fala, olha, ele tá matando todo mundo que ajudou a manter o centro de readaptação, que era o de Lark Hill. E esse centro de readaptação era para onde eles levavam todas as minorias, onde levavam os negros, os homossexuais e os estrangeiros também. E aí o Finn fica se perguntando, mas será que isso é só uma vingança mesmo? Será que ele só quer se vingar de quem colocou ele lá no centro de readaptação? Ou será que isso é parte de uma coisa maior? E aí, até essa parte, ele só vai ainda matando os personagens que estão associados com essa época em que ele esteve nesse centro. E aí depois começa a parte que fala um pouco mais sobre a anarquia e sobre a política e sobre o governo que tá instaurado em Londres. Pra quem quiser saber, na verdade, a história do V, né, que ele começa ali como só uma pessoa meio loucona, querendo derrubar o sistema, um cara que fala em versos, que conhece tudo de cultura, que, aliás, a cultura foi erradicada aí nessa sociedade, ela se tornou ilegal, né? Você consumir música, você consumir livro, você consumir arte, cinema, nada disso existe para as pessoas. O V, a história dele é uma história muito interessante, porque o V, ele era provavelmente uma minoria, né? Porque, como a Tami já falou, existia na história campos de concentração que eles chamam de centro de reabilitação, né? Que era para onde eles levavam as minorias, como homossexuais, pretos, estrangeiros, todas essas pessoas, e colocavam lá. E nesses campos de concentração, um dos objetivos deles era não apenas oprimir as minorias e matar essas minorias, mas também realizar testes. E aí a gente sabe, e aí isso faz um paralelo muito triste com a nossa realidade, que é um dos tópicos que eu queria abordar aqui com vocês, que é a questão da subserviência da ciência. Eu acho que hoje em dia a gente está falando muito em ciência nas redes sociais, com essa história do coronavírus, com essa história da vacina. Nunca se falou tanto ciência, porém eu acho que também nunca se entendeu tão pouco dela ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que eu sinto. Trabalho com ciência, né? A Tami também. A gente sabe como a ciência, ela é uma das formas de conhecimento que é feita pelo ser humano, então obviamente que ela vai ser enviesada por um contexto cultural, um contexto histórico, um contexto humano, antropológico de modo geral. E aí quando a gente vê, no V de Vingança, que a gente descobre que o Vi era uma dessas pessoas do campo de concentração que foi vítima de testes científicos horrendos, eram injetadas substâncias nele, e essas substâncias, acredita-se, pela descrição de um dos médicos, que posteriormente ele vai matar, que é a doutora Delia Surridge, que foi essa composição de drogas teria feito ele ter uma espécie de surto psicótico, e desse surto psicótico ele teria assumido essa personalidade que ele tem, que é extremamente sagaz, que é uma personalidade um pouco também quanto ele alucina um pouco, né? Ele tá na realidade, mas ao mesmo tempo, pelo jeito que o Vi fala, parece que ele tá e não tá ao mesmo tempo. Ele parece que ele tá sempre 10 passos à frente da realidade de todo mundo. Enquanto todo mundo tá chegando aqui nesse objetivo, ele já tá 10 passos na frente, já tá vendo mais pra frente o que tem que ser feito. E aí, a gente falar no nazismo, aqui na nossa realidade mesmo, a gente vê que a gente tem uma situação que foi exatamente idêntica, porque é inegável que a ciência, ela teve um boom na época do nazismo. A gente teve uma grande produção científica nessa época. A gente teve os nazistas, os cientistas nazistas, de maneira totalmente antiética e desumanizada, fazendo seus testes nos judeus e nas outras minorias do seu campo de concentração. E a gente teve, sim, um avanço científico. E aí entra, para mim, a grande questão da bioética dentro da ciência, porque a gente tem a ciência para servir a sociedade como um fruto de uma técnica humana, fruto de uma idealização humana, de uma observação humana também, mas que vem atender um propósito totalmente errado, um propósito totalmente não humanitário, que era o nazismo. Então, quando ele toca nesse ponto da história do Vi,
que é mostrar ele como cobaia humana em campos de concentração, eu acho que também é um convite para a gente refletir no papel da ciência. Que a ciência, a gente não pode esquecer que, antes de tudo, ela é um produto humano. Então, ela vai ter ideologias humanas. Então, é muito complicado você falar nessa neutralidade científica, que é quase um mito, uma lenda, que todo mundo diz que existe, mas nunca ninguém viu. Mas, com isso, eu também não quero endossar o discurso de que o vírus é chinês. Eu não quero endossar o discurso de que a Coronavac vai vir com chip. Porque eu também acho que esse é o outro lado da moeda. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem. Eu acho que quando você cai no extremismo de fazer da ciência uma religião e acreditar piamente em tudo que ela fala, você acaba esquecendo do componente humano na produção dessa ciência. E quando você cai no outro extremo, que é o que a gente está vivendo agora, de duvidar de tudo que a ciência fala, porque você acha que tudo é um plot político mundial, né? Tudo é um conspiracionismo, você cai num outro extremo, que é você desacreditar anos de estudo técnico que visam melhorar a nossa vida. Então, eu acho que a gente que reflete um pouquinho sobre isso, a gente fica ali entre meio que a cruz e a espada, sem saber o que fazer. Eu, sinceramente, fiquei numa certa crise moral quando eu li essa parte, porque, como eu disse, eu trabalho com ciência, e aí eu fiquei, bom, eu sou uma pessoa que eu sempre endosso o discurso da ciência, mas até que ponto a ciência serve a ciência, e até que ponto ela para de servir o conhecimento e passa a servir interesses. É isso que eu fiquei pensando. Na verdade, eu acho assim, a instrumentalização de qualquer coisa pelo viés ideológico vai gerar esse desconforto e essa dor na gente, né? A gente vê aí toda essa situação com a vacina, enfim, você tendo um pouquinho mais de esclarecimento, você fica sofrendo, porque você não tem a ignorância que te blinda de todo esse contexto louco que a gente está vivendo, então você fica com uma série de pensamentos na sua cabeça, mas também a gente não tem como ter uma atitude, digamos assim, efetiva. Porque, olha só, eu acho engraçado essa obra do V de Vingança, que mostra essa coisa cíclica da história. Essa luta do ser humano contra o fascismo e a existência do próprio fascismo parece que é uma dicotomia que precisa existir, porque uma hora a gente está tentando acabar com ele, outra hora ele está atropelando a gente. Então fica nesse embate constante e permanente. E aí, eu gostei muito da fala da Tami, na hora que ela falou assim que o George Orwell, ele deixou em aberto o final de 1984. E por que eu acredito que ele tenha deixado aberto? É porque nós não temos ainda essa solução. Na verdade, a gente só tem debate sobre. A gente não tem solução para nada. Para nada, para nada. E a literatura, ela é perfeita para isso, porque através dela a gente consegue fazer uma imitação da realidade e ver como seria. Então, no V de Vingança, eu sinto muito isso. Então, assim, a ideia é, a gente tem as coisas reais na história, a gente tem o fascismo, a gente tem governos totalitários, tudo isso acontecendo, e qual é o resultado que pode vir a ter uma sociedade assim? Aqui no Brasil, a gente está sofrendo muito com isso, apesar da gente, esse pessoal de esquerda usa a palavra certa, né? A gente fala fascismo. É fascismo, é fascismo, é fascismo. Só que a outra parcela da população não. A outra parcela da população prefere acreditar que, na verdade, a gente está lutando contra a corrupção. E, cara, às vezes a gente fica até pensando assim, em que momento vai surgir um V na nossa sociedade? Em que momento isso vai acontecer? Porque a história, ela é cíclica. Então a gente tem o sistema opressor, depois a gente tem aquele grupo que luta contra o sistema opressor. Toda a fala da Tami me lembrou de outro livro, muito antes do George Orwell, que é do Dickens, que é Um Conto de Duas Cidades. Não sei se vocês já leram, se já souberam sobre essa história, mas fala sobre a Revolução Francesa. Aquele negócio de passar guilhotina na cabeça dos nobres que estavam oprimindo o povo, e a luta do povo, e foi tudo muito sangrento, foi muito doloroso, enfim, mas lutava-se por aquele ideal de liberdade
que não se tinha, porque os reis, né, enfim, eles estavam agindo em benefício próprio o tempo todo e oprimindo aquela classe que estava sendo largada à miséria. Essa que é a verdade. E aí o Dickens, ele também não propõe solução no final do livro. Olha só que interessante. Ele pega e fala assim: aconteceu isso, eles estavam lutando por isso, o que vai resultar? Só o tempo dirá. Se eles estavam certos, se eles estavam errados, se existe um meio termo entre o uso extremo da violência para combater a própria violência, né? Porque quando o povo é oprimido, ele sofre violência de várias formas. Isso a gente vê muito no V de Vingança, né? A violência, ela é física, ela é psicológica, ela é moral. Então, assim, todo esse sistema se retroalimentando. Então, a gente tem o sistema opressor, a luta contra o sistema opressor. E aí fica o nosso questionamento se a própria violência pode ser usada como instrumento para lutar contra a opressão, ou se, ao utilizar a violência, nós estamos agindo de maneira tão ruim quanto. Mas é isso aí que a gente chama na internet. É o que a gente chama de paradoxo da tolerância. Que é aquela história. Eu quero ser uma pessoa tolerante, então eu tenho que tolerar as diferenças. Mas entre as diferenças que eu devo tolerar está o intolerável. Então eu posso tolerar o intolerável, ou a partir do momento que eu tolero o intolerável, eu faço parte dele, eu endosso o que ele faz. Tem um cara, né, que propõe que a gente não pode tolerar o intolerável. Karl Popper, em que ele diz ali que a gente não pode aceitar a gente não pode aceitar diferenças que significam a abolição das outras formas de pensar. Ou seja, eu não posso dizer assim, eu acho que bicha tem que morrer, é a minha opinião. Não é uma opinião, porque para ser uma opinião, ela não pode incorrer na abolição de outras opiniões. A partir do momento que eu digo que bicha tem que morrer, eu estou querendo eliminar pessoas que gostam do mesmo gênero. Eu estou querendo que essa forma de viver, essa forma de sentir, essa forma de se expressar, deixe de existir. Então, isso não é uma opinião, isso é uma intolerância. E é essa linha que talvez dividiria a intolerância da liberdade de expressão, que acho que atualmente está muito em pauta aí na internet. Que, na verdade, começa numa discussão econômica e termina numa discussão filosófica, né? Da questão do liberalismo econômico como do liberalismo em si, não só na economia, mas como uma ideologia de liberdade e de descolamento dos preceitos do Estado. Então, parte daí dessa discussão que tu colocou, né? Eu estou lendo atualmente, estou no finalzinho de O Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederici, que conta a história sobre como o capitalismo avançou na repressão dos direitos das mulheres e dos povos dos países coloniais. E aí ela faz tipo um aparato histórico, social, político, ela mistura tudo, é um livro bem completo, é muito bom e eu indico muito. Ele tem algumas palavras, aquelas que são bem típicas da galera de humanas, mas é só procurar o significado e continuar lendo que tá super de boa. E aí ela fala sobre como a existência de algumas opiniões ou de alguns grupos sociais, ela vai afetar a hierarquia social. Em como, por exemplo, os grupos terem certas liberdades, ele vai implicar na restrição da liberdade de outras pessoas. Mas a questão é até onde vai essa liberdade das outras pessoas. E aí no livro ela fala sobre os homossexuais terem liberdade, liberdade para se expressar, liberdade para amar quem eles quiserem, terem o mesmo respeito que, por exemplo, o homem branco hétero vai acabar restringindo a liberdade desse homem branco hétero, mas não é liberdade a palavra que eu gostaria de usar, mas é como se ele tivesse certos privilégios e certos direitos sociais, uma certa respeitabilidade social e que pode ser afetada por outros grupos. Dizer, como assim eu não vou ser mais o preferido nessa área daqui da sociedade? Como assim eu não vou ter prioridade? Como assim a minha palavra não vai ser a que vai ser levada a sério e a que vai ser sobrepor a fala de todas as outras pessoas?
nesse sentido de perder esses privilégios e perder, vamos dizer assim, entre aspas, esse tratamento especial, porque, na verdade, a sociedade foi criada por homens brancos, héteros, por isso que eles têm esses privilégios, é interessante reprimir isso. E aí, o livro, ele fala da Idade Média, fala desde o século IV até o século XIV, foram 1000 anos de Idade Média, e ele fala como teve uma propaganda massiva contra as mulheres e contra o direito de reproduzir. Ele fala como, depois da peste, a gente teve um desfalque muito grande no número de trabalhadores. E aí, o que era interessante nessa época? Produzir os trabalhadores. Mas trabalhadores para quem? Eram as mulheres que iam ter esses trabalhadores, eram as mulheres que iam ganhar mais terras, eram as mulheres que iam usufruir de todos esses ganhos? Não, eram os homens que eram os donos das maiores terras. Só para deixar bem claro, os homens ricos, né? Não estou falando das classes mais baixas, a gente está falando das classes mais altas. Os donos das terras, donos dos meios de produção. Então, é interessante, por exemplo, porque se a gente for olhar no conceito de família que a gente vê hoje, que é ter o homem, a mulher e os filhos, o conceito de família não é nada menos do que uma sociedade, um sistema social dentro de casa. E aí, quem é que está no topo dessa hierarquia? É o homem. O homem que vai ditar as regras, o homem que vai ditar o que é certo e o que é errado. E, por exemplo, se for um casal diferente, um casal de 2 homens homossexuais ou 2 mulheres homossexuais, como assim não vai ter um homem que vai mandar e a mulher que vai obedecer e os filhos que vão obedecer? O que eles vão ensinar? Como assim o homem não está no topo? Como assim outras pessoas podem mandar e podem ditar regras sociais? Que regras sociais vão ser essas? E como assim, nessas regras sociais, o homem não vai poder ditar o que ele quiser, que seja certo ou que seja o errado? Então, é muito interessante porque ela também pega a parte lá de Hobbes e Descartes e ela fala como essa filosofia contribuiu para a gente ter essa ideia e como ela foi crucial para o capitalismo se desenvolver e essa ideia de hierarquia também, de desumanizar as mulheres, desumanizar os povos coloniais e como os nossos corpos também foram usados para nutrir esse sistema capitalista. Como, por exemplo, o nascimento, ele é considerado uma coisa natural. E ele foi considerado natural para Marx, foi considerado natural para o Adam Smith, quando ele fez aquela curva lá de que a natalidade vai crescer de um jeito que depois a produção de alimentos não vai conseguir crescer junto e que um dia a população vai passar fome. Mas então, a Silvia Frederici, ela fala sobre como ele e Marx consideram isso uma coisa natural, que não tem interesse nenhum, que é de interesse neutro, que o nascimento é algo que não é incentivado ou que é restringido devido aos interesses do Estado. Mas os interesses do Estado vão ser os interesses de quem? Ficou muito complexo? Ou... Não, eu achei super interessante. E aí tu fez eu me lembrar de uma frase que a gente vê no V de Vingança, que é quando o V, ele começa a ir atrás, né, da galera que, enfim, que trabalhou no campo de concentração do qual ele foi cobaia, e aí o primeiro que ele que ele faz o cara ficar meio catatônico ali, que é o Luiz Protero, que é aquele cara que faz a voz do Destino, e aí quando o Luiz reconhece o V, que o V se apresenta e diz pra ele assim, eu sou aquele cara da sala 5, por isso V... E aí ele fala, mas eu não tive escolha. Você sabe, todos aqueles pretos, aquelas bichas, aqueles estrangeiros, eu não tive escolha, eram eles ou era eu. E aí tu me fez lembrar dessa frase, justamente no ponto que tu tocou, na hora que tu fala em que houve ali uma desumanização das mulheres, das minorias e também dos corpos delas. E é exatamente isso que a gente vê, que é, na verdade, todo isso daí é o cerne teórico, eu acho, do que justifica a existência de campos de concentração. Que é quando você age como se as pessoas fossem animais, que você enclausura, você enjaula essas pessoas que não são desprovidas de humanidade, ou seja, são desprovidas de direito de escolha, se elas querem estar ali ou se elas não querem, não faz diferença. E aí você desumaniza os corpos dessas pessoas. Você acha que você tem o direito de fazer o que você bem entende com essas pessoas, inclusive usar essas pessoas de cobaia para os seus testes científicos
totalmente sem nenhuma ética. Então, para mim, é exatamente isso que tu falou. O Lombard, lá do E Não Sobrou Nenhum, manda um alô nessa fala aí. Verdade, verdade. Lombard é aquele personagem que matou nativos na trama. Ele não acha que nativos são seres humanos, então ele não se sente culpado de matar nativos da África por causa disso. Realmente tá tudo conectado, gente. Sim, eu vou desenvolver um pouquinho sobre o Descartes, que a gente sempre aprende na escola, mas a gente nunca aprende junto, né, com as outras matérias, infelizmente. A gente não aprende de uma forma interdisciplinar que a gente consiga ver como isso influenciou a história. Mas aí, então, no livro, ela também explica sobre como essa dualidade entre espírito e corpo foi essencial para a gente desumanizar certos grupos sociais. Porque naquela época, o que acontecia? Os animais, eles eram tidos como sem espírito. Se eles não tinham espírito, eles não podiam sentir, eles não podiam pensar, eles não tinham personalidade, entre aspas. Então, tem até alguns registros de experimentos feitos com animais vivos, dissecações com animais vivos, porque eles não sentiam. O próprio Descartes fez. Então, se a gente for pensar nisso, e sobre como diminuir, por exemplo, as mulheres e desumanizar desse jeito, baseado na filosofia do Descartes, de que tanto as mulheres como os povos coloniais, como eles, por exemplo, não tinham espírito porque eles eram selvagens, não têm controle, porque eles só pensam nos desejos primitivos. E então eles não são seres humanos, porque então eles não têm espírito, não têm sentimentos. Isso serve como uma propaganda contra esses grupos. E agora tu falou dessa coisa de espírito primitivo e de impulso, e aí tu me lembrou de uma outra frase, que é o Bispo Liliman, que ele fala isso antes de morrer, quando o Vi vai lá matar ele, que ele tá com aquela garota de 15 anos no quarto, que por sinal é a Ivy Raymond disfarçada, né, servindo de isca, que ele vai lá tentar aliciar a menina, ela fala assim, vamos aqui pra janela, porque ela tá com medo dele, vai tentar fugir, aí ela abre a janela, ela diz, não, é que eu gosto de sentir o vento, isso me deixa mais excitada. E aí ele fala justamente isso que tu falou, ele fala assim, realmente, faça isso, porque esses desejos que estão no fundo da nossa alma, o cara é bispo, os desejos que estão no fundo da nossa alma, a gente não pode, esses desejos primitivos, a gente não pode deixar eles passarem, a gente tem que atender a esses desejos primitivos. E aí ele fala isso porque ele é um bispo hipócrita, né? E aí depois disso ele chega a citar o sermão que ele deu na igreja para ela, falando que ele tinha visto demônios vindos do inferno, que estariam ali para tentar ser uma tentação, o mal tentando as pessoas na hora da sua morte, e que cabia ao desejo cristão de resistir a esse mal. O cara fala isso enquanto ele está no quarto prestes a aliciar uma menina de 15 anos. Né? E aí ele me lembrou muito essa frase agora. Exatamente, perfeito. Mas eu achei assim magistral a comparação da hierarquia de poder no V de Vingança com o corpo humano. Porque a gente... Corpo humano, né? Porque o corpo, mãos, cabeça, dedo, é um corpo. Porque a gente costuma dizer que a sociedade é um organismo vivo. Isso se bate em muitas falas de muita gente para justificar uma série de coisas. Que todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu lugar, todo mundo... Sabe? Mas só que a gente vê que... Citando George Orwell, né, lá no Animal Farm, como é que é o nome? Revolução dos Bichos. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Então, assim, a desigualdade ela é descendo por essa comparação com o corpo. Né? Eu achei bem interessante quando vocês falaram que cada setor da sociedade recebe um nome que é uma parte do corpo, e aí eu assustei com essa questão de a gente falar que a sociedade é um organismo vivo, que nós fazemos parte dela e nós estamos inseridos. Apesar de nós termos as nossas individualidades, na verdade todo mundo tem que ir em prol do, entre aspas, bem comum. Só que aí tem o pessoal da cabeça, né? E aí esse pessoal da cabeça é que gosta aí de exercer o seu poder sobre os outros. E aí a gente é obrigado a se submeter e achar que não tem voz por causa disso. Vai ver! Uhul! E isso que tu falou é interessante, porque essa maneira de pensar que tu falou surgiu ali por vários teóricos durante o período da Revolução Industrial.
né? Então você tem ali o Augusto Comte, que é positivista, né? Que vem dizer que, na verdade, tudo pode ser explicado pela matemática, pelos números, que todos os eventos sociais, na verdade, podem ser explicados pela estatística, né? Que a gente tem muita gente positivista até hoje. Você vai ter toda essa galera pegando, porque na época as ciências que estavam sofrendo seu boom eram as engenharias e as ciências biológicas, pegando os conceitos das ciências naturais e tentando aplicar na sociedade. A famosa fagocitose social e etc. Só que aí, qual é o contexto de criação dessa forma de pensar? É justamente a luta de classes, que é durante a Revolução Industrial, quando você está tendo uma mega desigualdade social, o proletário está na merda, né? Trabalhando de sol a sol, não tem nenhum direito, péssimas condições sanitárias, as favelas enormes na Inglaterra industrial. E aí os caras vão lá, e inclusive era o Augusto Comte, ele dizia que cada um de nós éramos uma peça de uma grande máquina. E que se uma peça para de funcionar, todo o processo para de funcionar também. Então toda peça é importante. Porém, aí eu vi isso numa postagem no Facebook, e alguém postou assim, o Augusto Comte disse que cada um é uma peça, todo mundo é igual, todo mundo é importante de maneira igual. Ele só esqueceu de mencionar que quem manda em todas as peças é quem compra a máquina. E quem que compra a máquina? Né? Quem tem o domínio de todas as peças é o dono da máquina, é aquele cara que vai ter o dinheiro para fazer isso. Então, era um pensamento assim, tecno-lucro-centrista, que eles tentaram fazer com que a gente pensasse que essa era a maneira que o mundo girava. Que o capitalismo faz isso, né? Se você é uma peça dessa máquina, você tem que fazer o seu trabalho e você tem que se contentar com aquilo. E você não é mais, não é porque o ambiente não te deixa. Você não é mais porque você não se esforça o suficiente. Você não é mais porque você não trabalha o suficiente. Mas no fundo, as pessoas, você é uma peça e você vai morrer sendo uma peça, no que depender do capitalismo. Você vai nascer uma célula e você nunca vai ser promovida a órgão. Não importa. A sua vida individual, ela não importa. O que importa é o conjunto. E isso a gente está vendo muito nessa pandemia. É um conjunto, né? Mas o conjunto que sirva a um propósito de alguém. Tem isso. Porque não é os interesses do conjunto. É os interesses de alguém que domina esse conjunto, que é pior ainda. Então, Isso me lembrou também uma outra coisa. Me lembrou sobre um vídeo que eu vi de um moço que faz sociologia na USP, que é o Chavoso da USP, e ele é muito bom, ele é muito didático. E ele fala sobre pobres de direita, e ele fala como a população ela não tem noção do que é direita e o que é esquerda. Então, como é que a gente pode classificar uma pessoa que diz ser de direita se ela nem sabe o que é ser de direita? E que aí, quando a gente fala, por exemplo, de taxar grandes fortunas ou taxar os grandes empresários, a gente não está falando do senhorzinho que trabalha na cantina, no mercadinho da esquina, ou do senhorzinho que tem seu Celta, sabe? A gente está falando de quem tem uma fortuna de verdade, que tem uma empresa gigantesca, uma Amazon da vida. E que aí hoje, mais uma vez, os milionários decidiram não acabar com a pobreza, então a gente ainda continua com a pobreza, porque se eles decidissem, não existiria mais pobreza no mundo. E aí, ainda essa falta de consciência faz com que a direita ganhe muitos adeptos, porque a gente também não tem um ensino básico, a gente não tem o mínimo de conhecimento, a população não tem o mínimo de conhecimento para poder opinar. Então, o nosso problema, eu acho que o nosso maior problema é a esquerda ainda conseguir chegar nessas pessoas, porque ninguém se sente parte do povo, ninguém se sente trabalhador e não sabe onde é que isso se encaixa. Porque, além disso, ainda tem, eu lembro, outro vídeo do Chavoso da USP, que é muito bom, que ele fala sobre esses programas sensacionalistas que perseguem bandido, mostra perseguição policial, mostra gente sendo morta, mostra baile funk sendo invadido na favela. E como eles incentivam esse estereótipo de que é na favela que tá todo mal, é na favela que tá todo crime, que as pessoas têm que combater isso, e aí a gente não consegue enxergar de onde é que vem o problema. A gente só enxerga que tem o problema, e se alguém fala que a solução mais fácil é essa, eu não tenho nem conhecimento básico para refletir sobre essa decisão. Então, como é que eu vou dizer se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, o que eu apoio?
E aí é esse que é o nosso maior problema, é a gente conseguir chegar na população. Aqui em Belém a gente teve a eleição entre um partido de esquerda e um partido que era bolsonarista, que tinha uma bandeira abertamente totalitária e religiosa, e a gente só conseguiu vencer porque a gente teve o apoio da galera das feiras, a gente teve o apoio da galera da periferia, porque se não fosse isso, a gente não teria conseguido, e a esquerda aqui venceu por muito pouco. A gente venceu por 51% mais ou menos a 49%. E isso porque falou demais, falou coisa que não devia. Ele disse que ele ia tampar os canais de Belém. Eu lembro. Ele disse que quem recebia auxílio emergencial era vagabundo. E aí, se não fosse essa repercussão nas feiras, no ver o peso, a gente não teria conseguido. A gente estaria num estado, a gente estaria numa cidade com um governante de direita. E é isso que está faltando, a gente chegar nas pessoas e não ficar só na internet, né? Só tá faltando é o ver. O que tá faltando é o ver. É o ver que tá faltando aqui na nossa sociedade. Exatamente. Então, e só para fazer um desabafo final, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar o quanto as decisões de pouquíssimas pessoas que estão no poder afetam tanto a nossa vida. Porque eu sou professora e ano passado a gente estava em quarentena, ficamos no período trabalhando remotamente, mas veio a decisão vertical, né, dizendo assim que a gente precisava voltar para salas de aulas no sistema híbrido. Só que híbrido é só para o aluno, para o professor não é, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, todos os dias, manhã e tarde, direto. Numa reunião antes do retorno, e que estava sendo explicado para a gente sobre essa questão do retorno, eu questionei o retorno, porque eu achei que não era sensato. Achei não, continuo achando que não é sensato essa volta às aulas, por mais que a gente tenha uma série de perdas, né, em virtude do ensino remoto, mas adiar um pouquinho o aprendizado e perder vida, assim, eu acho que na minha tabela de prioridades a vida está na frente. E a gente vê que para aquela esfera que está lá em cima, essa não é a realidade. A nossa vida não importa tanto. E eu escutei que eu sou parte de um sistema, eu sou uma professora, e como eu escolhi ser professora e faço parte desse sistema, eu tenho que cumprir o meu papel. Só que eu deixei essas pessoas sem fala quando eu disse que, além de tudo isso, eu sou uma pessoa. E eu não sou só uma pessoa, eu sou parte de uma família, eu sou integrante de uma família, eu sou mãe. Então, assim, o governo ele pode colocar outra professora ou outro professor no meu lugar, mas ninguém vai me substituir como mãe dos meus filhos. E aí eu causei um climão, né, por causa disso, na hora da discussão. Mas é engraçado a gente pensar nesse negócio de somos engrenagem do sistema e passam por cima da gente como se só esse pensamento por si só justificasse tudo. E é por isso que a indignação, ela surge. E a indignação, ela pode ser violenta, como acontece no caso do V. Entendeu? Então, quando a gente fala que falta um V, não é a questão de incentivar atentados terroristas, mas no sentido de que a gente vai aguentando tanta coisa, a gente vai se indignando com tanta coisa e passam por cima da gente com um trator, assim, que vai chegar uma hora que isso vai reverberar de alguma forma e, sim, essa resposta ela pode ser violenta. Exatamente. Isso também me lembra um pouco de quando teve aquele caso do Carrefour, né, de um homem negro que foi morto pelos seguranças, foi espancado até a morte, e que aí os protestos começaram com tudo, e começaram destruindo as lojas do Carrefour, e que muita gente falava que não precisava disso. Mas aí o que ia fazer? Ia deixar e os caras iam pegar o processo, pagar uma multinha e não ia acontecer nada. Nota de repúdio. Sim. Não resolve nada, gente. Sim, exatamente, entendeu? E aí como é que os caras vão ver que essa atitude deles foi uma coisa muito grave? Com nota de repúdio? Eu acho que não. Então, eu acho que uma resposta
às vezes a violência do opressor não é a violência do oprimido, mas eu acho que falta organização, que é uma coisa crucial. Não adianta só achar que vai chegar lá e vai quebrar tudo e quebrar tudo de todo mundo, porque isso não vai levar a lugar nenhum, mas tem que ser uma coisa organizada. E as pessoas têm que ver que a gente está indignado, tem que ver que é uma coisa grave, e assim, porta, janela e vitrine dá para substituir, agora a vida de alguém não dá. Mas e aí tu entra naquela questão que foi levantada pelo Black Lives Matter, que é uma propaganda que se faz em cima da indignação das pessoas. O que tu falou para mim foi essencial, porque eu concordo totalmente contigo. Mas quando ocorreu o Black Lives Matter, que o pessoal que participou das passeatas quebraram aquelas lojas de departamento super milionárias, super racistas, que elas foram lá e foram destruídas, o que o pessoal, que era ultraconservador ou simplesmente conservador, não necessariamente extremistas, falaram? Eles disseram que isso não é maneira de expressar a sua indignação, que existem outros meios para você alcançar isso, e que isso, na verdade, só mostrava que não existia propósito por detrás do Black Lives Matter, que, na verdade, o Black Lives Matter era apenas um ato violento, e não tinha nada por detrás disso. Mas isso é propaganda, e é uma propaganda extremamente capitalista, porque é isso que o capitalismo faz. Ele diz o seguinte: você é uma engrenagem do sistema, e se você se indigna com essa sua posição, você está querendo destruir o sistema. Olha como você é egoísta. Você está querendo sair do sistema, o resto todo não vai funcionar. Você só está pensando em você. E aí você fica com aquela consciência, carregando aquela culpa do tipo, eu só tô pensando nos meus interesses. Eu não tô pensando que, quando eu destruo o Carrefour, tem funcionário que trabalha lá, que precisa do dinheiro para trabalhar lá. Pois é, mas esse funcionário trabalha lá em que tipo de regime? No regime de que ele ganha um salário mínimo para trabalhar várias horas. Então, na verdade, eles usam essa propaganda de que a violência deslegitima o movimento para retroalimentar esse ciclo de que a gente se conforme com a posição que a gente tem. Porque qualquer inconformação com a posição que você ocupa é um desejo de destabilizar o sistema como um todo. E eu acho que é muito canalha esse tipo de discurso, porque uma hora eles não se decidem. Ou você não importa e você é substituído, ou você importa tanto que quando você se indigna, você está querendo destruir com o sistema, você vai afetar a vida dos outros, e aí você está sendo egoísta, você está sendo uma pessoa anarquista, você está sendo uma pessoa que não está pensando no bem-estar social. E é uma coisa, e eles fazem esse jogo com as palavras tão bem, que todo mundo cai e ninguém percebe que está caindo. E isso me revolta muito, por isso que eu estou até me exaltando aqui um pouquinho. Porque não é egoísmo você se indignar com a posição que você ocupa como um trabalhador que está ganhando salário mínimo. Não está errado você se indignar. Não está errado você grevar. Não está errado você se sindicalizar. Não está errado você não querer ir dar aula durante o coronavírus. Não é que você é um professor que não está pensando no bem-estar da educação. Está pensando, antes de tudo, no bem-estar do aluno para que ele se mantenha vivo, para que ele possa ter uma educação agora e no futuro. Só que eles revertem essa situação de maneira muito bem articulada. O cão é muito bem articulado. O cão é tão bem articulado que ele pega uma causa social de extrema importância que afeta toda uma sociedade e transforma isso em quê? Em egoísmo cristão, em egoísmo pessoal. Ai, gente, é incrível isso. É incrível. Eu fico indignada com essa manobra. A pessoa morreu, mas veja, quebrou a vitrine, gente. Olha só, a vitrine. O cara morreu, mas a vitrine. Poxa, como assim? A vitrine, gente. O cara pode morrer, mas a vitrine... Sinto muito. Enfim. Então, o plot principal, pra gente ir para outras discussões agora, basicamente começa com o V. Como a gente já disse, o V, ele foi uma pessoa que ficou presa num campo de concentração, serviu de cobaia, ele conseguiu fugir desse campo de concentração, ele atirou fogo, ele ficou todo queimado, com o corpo todo deformado, e é por isso que ele anda sempre de máscara, todo encapuzado, ele nunca mostra o rosto. A gente não vê o rosto do V do início ao final, né, do HQ. E basicamente o início ali da trama é ele indo atrás das pessoas que trabalharam no campo de concentração que ele viveu e
matando essas pessoas. Então, a primeira pessoa que ele mata, como eu já falei, é o Luiz Protero, que fazia a voz do destino. O Luiz Protero foi comandante no campo de concentração onde ele ficou. E ele meio que fazia ali a inspeção da galera que estava ali dentro trancafiada. E o V mata ele não. Ele faz o cara ficar enlouquecido, meio catatônico, recriando todo o cenário do campo de concentração. Ele recria ali as salas, faz o cara andar. E no final, lembra que eu falei lá no início que esse cara tinha uma coleção de bonecas? Pois é, ele amava essa coleção de bonecas. E aí o V veste as bonecas com a roupa dos presos do campo de concentração e atia fogo nelas, porque, segundo ele, o comandante Protero, ele ligava o forno que queimava as pessoas, ou quando elas morriam, ou até as pessoas vivas quando elas eram punidas. Era ele que fazia isso. E aí, o que me chama a atenção para essa discussão em cima do Luiz Protero é que ele tem uma coleção de bonecas, todo mundo acha que ele é homossexual, chamam ele de sensível, mas ele tem uma fala que diz o seguinte, que ele diz que a sociedade, como um todo, não é capaz de entender as bonecas que ele tem como obras de arte. E que, na verdade, por exemplo, os militares conseguem entender. Eles têm essa capacidade, mas a sociedade, de modo geral, não tem. Ele acha que a sociedade é uma espécie de escória. A sociedade como um todo, eu não estou falando só dos caras que estavam no campo de concentração. E que ele estava acima dessas pessoas. E aí ele cita os militares aí no meio. E aí, né, qualquer semelhança não é mera coincidência. Né, meninas? Creio eu. Aí, o que vocês têm para dizer? Tem uma frase que me chama muita atenção nessa parte, quando ele mostra, né, que as bonecas estão lá vestidas com as roupas lá do campo de concentração. E aí o Protero fica, tipo, desestabilizado e fica indignado com o que ele está fazendo. E aí o V fala para ele, admirável preocupação, comandante. Todavia, muito peculiar, como pode demonstrar tamanha consideração por porcelana e plástico e tão pouca por carne e osso. E aí ele resolveu fazer esse experimento com as bonecas, justamente porque com as bonecas ele se importava. Eram objetos que ele tinha muita estima, diferente das pessoas que ele tinha visto nos campos de concentração e ligado fogo para matar. Ele tinha torturado e matado, né? Aliás, uma coisa que eu quero dizer é que a impressão que dá no V de Vingança é que todos esses personagens eles têm algum nível de psicopatia. Não é possível. Ele fica catatônico por causa dessas bonecas. E eu incluo o próprio V aí no meio dos psicopatas. Eu não tiro o V, apesar dele ser o personagem principal. Uma cena que tem logo depois da morte do Protero no HQ, que é uma das minhas prediletas, é quando o V ele conversa com a Justiça. Isso que eu ia falar. Nossa, sintetiza o nosso combate, esse diálogo. Mas, pois é, pra mim é um diálogo incrível, porque ele fala em como ele amava a justiça. E como ele ficou decepcionado, porque ele diz que a justiça o traiu. Porque ela deitou com outra pessoa, que seriam os militares. E ela deitou com essa pessoa que não tinha a mínima estima por ela. Que a degradou e que agora ele nem mesmo reconhecia a amada dele, que era a justiça. E que depois disso agora ele tem uma outra amante, que é a anarquia. Porque ele descobriu que ele não pode viver sem liberdade. E aí ele fala aquela frase icônica, que sem liberdade não há justiça. Ele termina falando isso, né? Que ele descobriu que não adianta ter justiça se você não tem liberdade. Eu achei essa conversa que ele tem com a Estátua da Justiça, assim, icônica. Eu acho que podia resumir todo o nosso combate entre vingança e justiça. Porque ele faz bem essa distinção ali no meio, né? Quando ele, tipo, fala assim, que ele amava a justiça, que ele admirava, ele achava ela linda, mas que ele descobriu que, na verdade, ela nunca olhou ele nos olhos. Ele até fala, agora eu sei porque você nunca me olhou nos olhos. Você nunca me olhou nos olhos porque você tava me traindo, você tava deitando com os homens de botina, você é uma meretriz, ele chega a dizer pra ela, você é uma meretriz que tá se deitando com eles, e você me traiu, mas agora eu arrumei a minha amante, né, que é a anarquia. Só que, tipo assim, quando ele diz que é a anarquia, que é a nova amante dele, e em seguida ele explode a Estátua da Justiça, ele fala uma outra frase que eu acho que é icônica, que é quando ele diz assim, que a anarquia é a amada mais bela dele.
E aí aí mostra a explosão, né? Como uma espécie de obra de arte ali, uma coisa meio fotográfica, aquela explosão da estátua. E para mim aquilo ali é uma grande metáfora, porque a partir desse momento em que ele quebra a justiça, ele está provando que a justiça, além de ser uma traidora, ela é frágil. Ela não é impenetrável como a gente acha que ela é. E que a principal arma que ele tem na mão agora não é a bomba, é a anarquia, que seria a destruição desse conceito de justiça. Se as pessoas pararem de confiar na justiça, ela não dura. E eu acho que essa que é a grande lição que ele passa nesse diálogo. É uma das cenas realmente mais marcantes ali do HQ. Eu achei ela perfeita. Será que é uma referência bíblica? Não sei, que referência seria? Qual parte da Bíblia? É porque no Antigo Testamento existe um dos profetas, eu não estou me lembrando quem, que ele está dando uma lição de moral nos judeus, falando sobre como eles são castigados por Deus, porque eles não seguem as regras, eles não cumprem os mandamentos, eles insistem em fazer o errado. E aí ele repete muito essa questão de dizer assim, o povo judeu é uma mulher que deixou as suas partes sendo exibida para sua vergonha, que deitava embaixo de qualquer árvore frondosa com o resultado da sua, como é que fala? Fala que ela se prostitui e que nem ganha dinheiro por isso, digamos assim, né? Não tem nenhum retorno. Ela se prostitui porque ela gosta de ser suja, gosta de estar na lama. E ele fala isso várias e várias vezes. Aí quando vocês estão falando sobre toda essa questão do V, falando lá com a justiça, essa fala me lembrou muito desse profeta falando sobre o povo judeu que gostava de se prostituir com coisas estrangeiras, né, que não seguiam só o Deus deles, ficavam adorando deuses dos outros, e aí fazia essa comparação com uma prostituta. Só que aí o viés é totalmente diferente dos dois discursos, né? Talvez seja uma referência, mas tipo, porque o V, ele faz, eu não sei se a Tami vai concordar comigo, mas ele faz esse discurso como uma metáfora para provar que a justiça, ela não vale nada. Ela não vale nada naquela sociedade autoritária. Ela vale tão pouco quanto uma meretriz vale na sociedade. Por isso que ela é uma meretriz, porque ela realmente é suja. E não adianta você, uma fala bem sexista, mas é mais ou menos o que ele quis dizer. Não adianta você querer casar com uma meretriz, porque no final ela ainda vai ser uma meretriz. É isso, basicamente, é uma fala sexista, mas é mais ou menos como ele fala. Não adianta você querer casar com a justiça, não adianta você querer confiar nela, se no final ela ainda vai te trair de qualquer maneira. Ela vai te trair, isso é um fato. É basicamente, eu acho que é essa desilusão ali dele. Que é uma pegada bem diferente dessa que tu falou, mas realmente, pode ser. A minha comparação não era na situação em si, mas na fala, entendeu? De você pegar e... Enfim, parece, lembra. Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Você é fraca porque você ainda espera afeto, te falta ódio. Os melhores aprendizados que a gente tem na vida, eles advêm das nossas mais profundas dores, né? Quer dizer, então, que assassinato pra ti era tranquilo, com 15 anos. Não, eu acho que eu não tô dizendo que assassinato é tranquilo. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundos a Fundos com a gente.